O tema da atividade de hoje, nós vamos continuar trabalhando o continente europeu. Então, só lembrando aqui, a Europa, né? Quais são os países que tem na Europa? Você tem Portugal, Espanha, França, Reino Unido, e vocês conhecem uma parte do Reino Unido é a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a Grécia, uma parte da Rússia, né? Então, a Suécia. Esse é o continente europeu. Nós já estamos estudando já há algumas semanas. Aqui, nessa slide, nós vamos falar um pouquinho sobre a economia da Europa. A Europa é formada por países desenvolvidos. Tá? Então, a Europa inteirinha, praticamente, ela é formada por países desenvolvidos. O que são os países desenvolvidos? São os países que têm poucos problemas sociais e as instituições funcionam direito, né? Tem várias qualidades. São países que atingiram um nível de desenvolvimento muito bom. A riqueza europeia, ela tem uma origem. Ela se originou principalmente da primeira Revolução Industrial, né? Que foi aquela Revolução Industrial baseada na utilização da máquina a vapor, a utilização do carvão como fonte de energia. Okay? Hoje, né, é um continente com vários países desenvolvidos e que, para concorrer com Estados Unidos e China, formaram um bloco econômico, que é o bloco econômico mais desenvolvido do mundo, chamado de União Europeia. Atualmente, esse bloco conta com 27 países. Tá? A economia da Europa tem uma agropecuária extremamente desenvolvida e empresarial, utilizando as melhores técnicas, porém o setor primário é o que menos contribui percentualmente para a atividade econômica. Ué, mas como é que funciona isso? O senhor está dizendo que a agropecuária, a agricultura e a pecuária lá da Europa são muito desenvolvidas, empresarial, empregando as melhores técnicas, e como que ela não é uma das principais atividades econômicas da Europa? É porque, em primeiro lugar, tem poucas pessoas empregadas, eles usam muita tecnologia, então muita gente é substituída, muitas pessoas, muitos trabalhadores são substituídos por máquinas, por tratores, etc. Né? E outra questão é que os outros setores cresceram muito também, a indústria e serviços, o turismo, por exemplo. Então, não é que a agricultura é fraca, mas perto dos outros ela é pequena, por causa do grande desenvolvimento dos outros setores. Okay? Aqui, uma imagem, uma gravura, ilustrando a primeira Revolução Industrial. Então, as máquinas, né, naquela época, 1750, 1800, as máquinas movidas as máquinas a vapor, tendo como fonte de energia o carvão mineral. Aqui, essa imagem, nós temos o mapa da União Europeia. Como eu falei para vocês nesse slide, né, hoje a Europa, boa parte da Europa, está unida num bloco econômico, que é a União Europeia. Então, boa parte da Europa se uniu formando a União Europeia. E fazem parte da União Europeia vários países, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Grécia, Suécia. Porém, tem um país que fazia parte da União Europeia e saiu, que é o Reino Unido, né? A Inglaterra. O Reino Unido saiu, no chamado Brexit. Ele saiu da União Europeia por motivos, teve uma votação, plebiscito, e a população do Reino Unido achou melhor sair da União Europeia. Só que muita gente acha que o Reino Unido fez besteira, né? Isso o futuro dirá. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, que nem toda a Europa está na União Europeia. Por exemplo, o Reino Unido saiu, a Noruega não faz parte, a Rússia também não faz parte, nem a Ucrânia, nem a Bielorrússia, nem a Sérvia. A agricultura na Europa, ela é empresarial, como eu falei. Aqui um exemplo, o cara está trabalhando lá dentro do trator, né? Uma colheitadeira,
com ar-condicionado. Então, em vez de ter um monte de milhares de trabalhadores aqui fazendo a colheita, você tem um trabalhador só no ar-condicionado, numa máquina com alta tecnologia. Essa é a cara da agricultura lá na Europa, principalmente o cultivo de grãos. Continuando a economia da Europa, o parque industrial europeu é extremamente desenvolvido, né? Possuindo diversas indústrias fabricantes de produtos de alta tecnologia. Então, você vai lá na Europa, visita as indústrias, tem indústria de ponta, né, de alta tecnologia. Os países com maior importância industrial lá na Europa são a Alemanha, a França, a Inglaterra, que aí nos mapas aparece como Reino Unido, né, e a Rússia. Então, esses são os 4 principais potências industriais da Europa. Os principais setores industriais da Europa são, nesse primeiro grupo, metalurgia, siderurgia e montagem de automóveis. Nesse grupo, a indústria farmacêutica, a indústria química e a petroquímica. Neste grupo, a ótica, elétrica e eletrônica. E a têxtil, relacionado com a moda também, a indústria da moda. Então, vocês vejam que praticamente eles têm indústria de todos os tipos na Europa e com grande desenvolvimento. Por isso que é repleto de países desenvolvidos, né? Eles têm uma economia muito dinâmica. Aqui, um tipo de indústria que está surgindo agora, que é chamada indústria 4.0. Então, é a indústria mais moderna que existe. Você tem a automação, com os robôs, e vocês têm toda a conexão sem fio. Inclusive, o comando desses robôs pode vir até de outro lugar do mundo, né? Essa operação controlada de outro lugar do mundo. E os painéis aqui com os chips também se comunicando em tempo real. Então, é o que existe de mais moderno hoje na indústria. E essa indústria 4.0 está muito presente na Europa. Aqui também um comparativo entre os tipos de indústria. A indústria 1.0 é aquela da primeira revolução industrial. Então, a mecanização, o tear, que é o que faz tecido, né? E a força a vapor, 1784. Depois você teve a indústria 2.0, em que você teve o aumento da escala e o uso da eletricidade e da combustão de combustíveis fósseis. Em 1870 começou esse tipo de indústria 2.0. A indústria 3.0, você tem início lá em 1969, houve um grande aumento da automação e da robótica, começou a usar os computadores, né, e os eletrônicos na indústria. E hoje, né, a indústria 4.0, a mais moderna, ela já conta com sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial, né? Muita coisa utilizando a nuvem e meios sem fio. Então, essa é a realidade das indústrias mais modernas, que estão presentes, por exemplo, na Europa. Continuando a economia da Europa, o setor que mais contribuiu para a economia europeia é o setor terciário. Muitas empresas industriais transferiram suas filiais, unidades de produção, para os países desenvolvidos. Mas professor, não entendi muito bem isso aí. É o seguinte, gente. O setor secundário da indústria europeu é muito forte. Lá tem sedes das principais indústrias do mundo. Okay? Mas essas empresas industriais, para economizar com mão de obra, mandaram as suas filiais, as unidades de produção, para os países mais pobres, porque lá eles vão contratar trabalhadores por um valor menor. Se eles tiverem menos custo, eles vão ter mais lucro. Então, o objetivo deles colocarem as unidades de produção nos países pobres é obter mais lucro. Tá? Porém, a sede, né, onde comanda a empresa, continua lá na Europa. Com isso, houve uma diminuição dos empregos das pessoas que se ocupavam da indústria, né? Então, você hoje tem realmente empregado no continente europeu uma importância muito grande do setor terciário, que é a parte de serviços e comércio.
A força do setor terciário europeu é representada pelas seguintes atividades. Então, o setor de transportes é muito forte, o setor financeiro dos bancos muito forte, turismo na Europa muito forte, telecomunicações e comércio. Todas essas atividades econômicas que fazem parte desse setor terciário europeu são muito fortes. Aqui, eu estou tentando exemplificar a força do turismo. Então, uma turista visitando a capital da França, Paris. Aqui os turistas visitando a capital da Itália, Roma. Então, os países europeus ganham muito setor terciário e dentro do segmento do setor terciário, eles ganham muito com turismo. Foi muito impactado com a questão da pandemia do coronavírus.